Convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 25. Salmo número 25. Nós não vamos ler agora, nesse momento, todo o Salmo. A gente vai fazer a leitura apenas até o versículo 7. À medida que a gente for expondo o texto, a gente vai também continuando a leitura dele. Salmo de número 25. Antes de ler, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos clamar a sabedoria, a direção, a instrução do Teu Espírito sobre nós agora, nesse momento que vamos ouvir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, transforme, molde, ó Deus, as nossas vidas, que nós possamos confiar, ó Deus, no Senhor. Possamos buscar a Tua presença, a Tua face, e que cada dia mais, ó Deus, nosso desejo seja estar diante do Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 25, versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus nos diz: A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Somente até aí, depois nós faremos a leitura do restante do texto. Esse salmo é um salmo de Davi, e é um salmo onde ele vai fazer afirmações sobre a bondade de Deus. Se nós pudéssemos resumir o salmo, nós poderíamos dizer o seguinte: que Davi vai afirmar aqui que Deus é bom, e pelo fato de Deus ser bom, Ele nos conduz no caminho que é correto, Ele nos guia, Ele nos direciona. Além disso, Deus nos salva e Ele também nos alivia de todas as tribulações. Esse é um salmo que parece que depois de vários outros salmos que nós passamos, afirmando a respeito das tribulações que Davi passava, do sofrimento que ele tinha diante das perseguições, esse salmo ele é um salmo também que ele vai falar sobre os inimigos que estavam contra ele, mas acima de tudo é um salmo no qual ele vai relatar como Deus é bom e como Deus ele é misericordioso sobre as nossas vidas. Ele vai fazer afirmações no seguinte sentido, de que os seus inimigos estavam contra ele, e ele como pecador merecia todo esse tipo de mal, porém Deus, na sua bondade, era aquele que o ajudava, aquele que o cercava de bênçãos, que o salvava, que o libertava então nessas tribulações. E no versículo 1 até o versículo 3, nós temos uma primeira afirmação de Davi, ou melhor, Davi buscando a confiança em Deus. Ele vai mostrar que Deus, Ele é aquele no qual está em um lugar elevado, e a sua alma chegava então, ou se elevava até ao Senhor. Ele afirma isso no versículo 1, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Veja que a linguagem que Davi usa agora, nesse primeiro versículo, já é uma linguagem que mostra que Deus está elevado sobre as alturas. Isso demonstra, portanto, que se Deus está nas alturas, Deus ele é soberano. Se Deus é soberano, Ele é quem governa todas as coisas. Ele é que controla e domina tudo. O fato de Deus estar em cima, o fato de Deus ser soberano, isso significa que então tudo está debaixo das suas mãos. Inclusive, nós vimos no Salmo de número 24, o Salmo passado, em que a Escritura vai afirmar que Deus é o Rei da glória, Deus é o soberano Senhor, a Ele pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo que está nesse mundo pertence ao Senhor.
Então, os homens, os animais, as plantas, tudo pertence a Deus. E esse Salmo de número 25, Davi então não perde isso de mente, e ele vai dizer que Deus está, portanto, nas alturas, e ele então controla tudo. E a sua alma então chegava até Deus que estava nas alturas. E a afirmação que Davi vai usar no versículo 2 é que em Deus estava a sua confiança. Então ele afirma que Deus está nas alturas, e se ele está nas alturas, significa que ele está em um lugar elevado, e portanto ele é soberano, ele controla, ele domina todas as coisas, e Davi confiava no Senhor por causa disso. Porque Deus estando nas alturas e sendo soberano, ele tinha segurança, ou podia ter segurança, de que no Senhor, o seu coração, a sua alma, poderia repousar com segurança. É interessante que essa afirmação de Davi, em ti confio, demonstra que não só ele estava seguro, mas ele tinha também ousadia pelo fato de que em Deus a sua alma estava guardada. Irmãos, perceba que nós passamos por tribulações, sofrimentos, tribulações, angústias, temos pessoas que se voltam contra nós, muitos que se opõem a nós como nossos inimigos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas por que nós precisamos ou devemos viver seguros? Por que a nossa alma não deve temer diante das tribulações e sofrimentos? A resposta está nesses versos. Nós não devemos temer porque Deus é soberano. Nós não devemos temer porque Deus está nas alturas e a nossa confiança está no Senhor. E a afirmação, portanto, que Davi vai dizer é que buscando ao Senhor, elevando a sua alma a Deus, ele não seria envergonhado e nem os seus inimigos iriam exultar sobre ele. É interessante que essa expressão que Davi vai utilizar aqui, não seja eu envergonhado, significa literalmente, eu não serei desapontado, eu não me sentirei desapontado. Ou seja, o que ele está nos dizendo é que aquele que confia no Senhor jamais será desapontado pelo próprio Deus. Jamais será desapontado. Se existe qualquer tipo de sentimento negativo com respeito a Deus, partindo de nós, ou de qualquer homem, o problema não está em Deus, mas está em nós. Muitas pessoas dizem que estão desapontadas com Deus. Deus fez isso para mim, Deus fez aquilo outro, Deus permitiu isso, permitiu aquilo. E o problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está no fato de que nós não entendemos que Deus é santo, justo, puro, perfeito. De que nos atos de Deus, naquilo que Ele faz, não existe pecado, não existe falsidade, não existe mentira. Então, quando os homens afirmam que estão de alguma forma desapontados com Deus, o problema não está em Deus, mas está no pecador. Está em nós, muitas vezes, em não entender que a vontade de Deus, mesmo que não seja agradável aos nossos olhos, mas assim ela é boa e perfeita, e ela é agradável. Pode ser que muitas vezes a gente encare a vontade de Deus como sendo algo pesado, mas não é porque Deus deixou de ser bom, justo, puro, santo, não é porque Deus deixou de ser soberano e governar sobre todas as coisas. A vontade dele continua sendo boa, agradável e perfeita. E muitas vezes o problema desse nosso, entre aspas, desapontamento com respeito a Deus, com relação a Deus, não é porque o erro está no Senhor, ou naquilo que Ele faz, mas está em nós. A confiança de Davi é que aquele que busca ao Senhor, que esperam em Deus, jamais seriam envergonhados, e eles não seriam abandonados ou deixados de lado. Nem sempre aquilo que Deus faz a nosso favor será do nosso agrado, mas isso não significa que a vontade dele não seja boa sobre nós. Então veja que quando as pessoas dizem que estão desapontados com Deus porque Deus deixou de fazer algo ou fez algo que não era da sua vontade, o problema não está em Deus, mas está em nós. A confiança de Davi, aquilo que ele vai dizer é: em Deus eu confio.
E quando eu confio no Senhor, eu jamais serei desapontado, eu jamais serei envergonhado. E aí, por isso, ele agora não só faz essa afirmação inicial, falando sobre essa soberania de Deus, e de que ele estava então elevando a sua alma até o Senhor, mas ele também vai dizer, ou vai clamar, para que ele pudesse conhecer os caminhos do Senhor. E aí, nós encontramos isso no versículo 4 até o versículo 7, que nós fizemos também a leitura. Olha o que o texto diz: Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O clamor agora de Davi é para que ele conhecesse qual era o caminho do Senhor, o caminho que Deus tinha para a sua vida. Ele esperava em Deus, e ele vai afirmar isso porque Deus é, na linguagem que Davi utiliza, o autor da sua salvação. Faz-me conhecer os teus caminhos, guia-me, ensina, pois tu és o Deus da minha salvação. Perceba que o clamor, a confiança de Davi estava agora no fato de que Deus não só conhecia a sua vida, conhecia os seus caminhos, guiava nas suas veredas, mas também que o poderia salvar nos momentos de aflição. E por isso, o pedido de Davi aqui, ele vai envolver 3 passos, 3 coisas, 3 partes. Ele vai dizer: faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas e guia-me na verdade. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que ele vai utilizar essas mesmas palavras de forma intercambiável aqui no restante dos versículos, até o versículo de número 7. Ou seja, Davi queria conhecer, Davi queria que Deus apresentasse a ele a verdade, que Deus ensinasse ou transmitisse essa verdade ao seu coração e guiasse Davi por meio dessa verdade que havia sido ensinada então para Davi. Esse é o seu clamor, esse é o seu pedido. Ou seja, é como se Davi agora estivesse reconhecendo que, mesmo diante das tribulações que ele passava, e talvez ele pudesse sentir alguma tristeza ou algo diante do Senhor, mas aquilo que ele afirma é que o seu coração confiava em Deus, de que ele queria conhecer ou desejava conhecer a verdade do Senhor, para por ela ser guiado. E por onde que nós podemos, como filhos de Deus, ser guiados? Pela sua palavra. É por meio da Escritura que nós somos guiados pelo Senhor. Veja que a afirmação de Davi está firmada em conhecermos os preceitos de Deus. Como que Deus nos conduz na verdade? Como que Deus nos faz conhecer a verdade? Por meio da sua palavra. E é quando nós buscamos ao Senhor, por meio da Escritura, que Deus apresenta para nós o caminho que Ele deseja para a nossa vida. Porque tudo aquilo que Ele faz é bom, tudo aquilo que Ele diz é bom. E o clamor de Davi é: Senhor, me ajude, me abençoe para que eu possa ser conduzido pela Tua palavra, para ser conduzido pela verdade. Então ele clama isso, pautado na misericórdia de Deus, dizendo: a misericórdia e a bondade é o que eu espero, são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. A palavra de Deus é a prova da sua bondade para nós. Deus poderia muito bem ter nos deixado a própria sorte. Deus poderia ter nos deixado viver nos nossos próprios caminhos, seguindo os nossos próprios pensamentos. E Romanos vai dizer que essa é uma verdade terrível para aqueles que se perdem. Porque lá no texto vai afirmar que o homem, por rejeitar, por desprezar a verdade de Deus, transformar a glória de Deus em imagens de homens, de animais, Deus os entregou às suas próprias paixões para desonrarem o seu corpo entre si.
fazendo o que é mal. Então veja, o caminho de Deus, por meio da sua palavra, é manifestação da sua bondade para a nossa vida. E a bondade de Deus é o nosso guia, como Davi vai dizer, versículos 8 a 15. Eu vou ler o texto e olha o que diz. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Àquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Então veja aqui, até aqui, qual que são as afirmações de Davi. Ele diz, Deus está nas alturas e a minha alma se eleva até o Senhor. Eu confio no Senhor e eu clamo para que Deus me faça conhecer quais são as tuas veredas, quais são os teus caminhos, qual é a sua verdade. E agora ele vai dizer que a bondade de Deus é o que nos guia, portanto, na verdade. Como pecadores, nós somos merecedores apenas da condenação, mas Deus é bom. E além de nos salvar da condenação, Ele ainda nos guia pelo caminho que é correto. Como eu disse, Deus não nos deixou a própria sorte, mas além de nos salvar, Ele nos concede o caminho pelo qual nós devemos andar. Ele nos conduz ou nos dirige pelo caminho correto. É o caminho estreito? Sim. É um caminho que há tribulações? Sim. Mas Deus manifesta a sua bondade, quando Ele, na sua bondade, nos entrega aquilo que é a verdade na sua palavra. E veja que Deus é aquele que guia aqueles que são mansos e que são humildes. A afirmação de Davi guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Por que Deus conduz então ou guia aqueles que são humildes, que são mansos? Porque aquele que vive no orgulho não reconhece a necessidade que tem de Deus. Aquele que não se humilha na presença de Deus não pode conhecer verdadeiramente o seu caminho. O que Jesus vai dizer é que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que para andarmos segundo a verdade do Senhor, nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós não podemos viver no orgulho, mas que o nosso coração seja quebrado pelo Senhor, que tenhamos humildade de reconhecer que os nossos caminhos não são bons, podem até parecer bons aos nossos olhos, mas o caminho que de fato é bom, agradável e perfeito são os caminhos do Senhor. E por isso Deus guia na sua bondade aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, e os seus caminhos eles não são penosos. Versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Para nós que somos salvos, Deus se apresenta com o caminho de misericórdia e de verdade. Os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Antes nós vivíamos no pecado, éramos escravos do pecado. Nós não poderíamos ou não conseguíamos praticar a justiça, a bondade, mas Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, nos ajuda, nos socorre aqueles que são aflitos, aqueles que se humilham diante da sua presença, aqueles que são os mansos e humildes de espírito, porque aquele que teme ao Senhor é aquele que ouve a voz da instrução, como Davi vai dizer no versículo 12. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Muitas vezes nós estamos diante de muitas escolhas que nós podemos fazer. Escolha A, ou B, C ou D, talvez no trabalho, nos estudos, no nosso lar. Chega muitos momentos onde nós precisamos escolher entre uma coisa ou outra.
texto está nos dizendo que aquele que teme o Senhor, Deus o instrui no caminho que deve escolher. Então perceba que interessante aqui, até aqui, o que Davi está construindo o pensamento. A sua alma se eleva ao Senhor, porque no Senhor ele encontra bondade, porque no Senhor ele encontra justiça, porque no Senhor ele encontra o auxílio. É em Deus que está a verdade. Deus é aquele que guia, conduz, ensina, corrige, direciona por meio da sua palavra. E se Deus é o nosso guia, mesmo que nós somos pecadores, Ele além de purificar, Ele também nos apresenta qual é o caminho que nós devemos andar. Por que isso? Para que nós não venhamos cair, para que os nossos pés não vacilem diante de muitas oportunidades que nós encontramos. E por isso então, essa é a afirmação de confiança de Davi, em dizer que aquele que teme o Senhor, Deus o conduz. Aquele que teme o Senhor, o próprio Deus o direciona. E por isso ele pode viver na prosperidade. A sua descendência herdará a terra, como o versículo 13 nos afirma. E além disso, olha o versículo 14, que interessante. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem o Senhor não só são conduzidos e guiados por Ele, por meio da palavra, por meio da verdade, mas também podem se assentar à mesa com o Senhor. Podem ter intimidade com o Senhor, pode ter comunhão com o próprio Deus. Veja quantas bênçãos nós podemos desfrutar pelo fato de que Deus é bom. Ainda, por último, Davi vai dizer em versículos 16 a 21, que a bondade de Deus alivia a nossa alma. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Veja aqui esse último clamor de Davi. Ele faz alguns pedidos a Deus. Volta-te para mim, me alivia, considera, ou seja, se atenta, guarda-me, preserva-me. Veja que esses pedidos que Davi faz são pedidos reais de aflição. São pedidos nos quais agora ele diz para o Senhor se voltar para ele e olhar para a sua vida, porque ele estava sozinho e aflito. Ele clama para que, como na sua ilustração, Deus se voltasse para ele, Deus se apresentasse para ele, para que Deus estivesse próximo a Davi e aliviasse Davi nas suas tribulações, nas suas angústias, para que Deus considerasse as suas aflições, os seus sofrimentos, considerasse que os seus inimigos também eram muitos e eram fortes, e então pede para que Deus o guardasse a sua alma em segurança, porque era somente no Senhor que ele poderia encontrar verdadeira paz. Então veja, irmãos, Deus está elevado às alturas. A alma de Davi ia de encontro ao Senhor, porque ele sabia que no Senhor ele poderia encontrar conforto, consolo, encontrar a verdade, encontrar a direção necessária para a sua vida, para os seus caminhos, porque Deus o guiava, e assim também o Senhor faz conosco. Nos momentos difíceis, nós precisamos buscar ao Senhor. Claro que nos momentos de bonança, também precisamos. Mas aqui o contexto que o Salmo está falando é nos momentos de aflição. E nós devemos buscar ao Senhor, porque Deus nos alivia de fato. Deus se atenta para nós. Deus nos guarda em segurança. Nosso coração deve repousar nele todos os dias, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante das lutas. Nós podemos ter paz quando nós buscamos ao Senhor.
Para encerrar, o que nós podemos então tirar de aplicação para esse texto? Primeiro, Deus é bom. Se Deus é bom, nós precisamos ter humildade diante da sua bondade. Ou seja, uma vez que Deus transforma a nossa vida por meio da sua bondade, nós também devemos reconhecer que tudo aquilo que Ele nos ordena faz parte da sua bondade. A sua palavra, seus preceitos, os mandamentos que Deus nos dá, isso faz parte da sua bondade. E se isso faz parte da sua bondade, nós devemos ter humildade de reconhecer os caminhos do Senhor, que os caminhos dele são melhores, mais altos que os nossos. E então nos quebrantar diante da presença dele. Ter humildade diante da sua presença, para que diante do seu caminho de bondade, nós sejamos guiados por ele. Deus sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. Como que nós podemos então andar segundo a vontade de Deus? Caminhando na sua palavra. Você quer ter certeza de que uma decisão que você toma é da vontade de Deus ou não? O que a palavra relata? O que a Escritura te ensina? Aquilo que a Escritura nos ensina é o que nós devemos fazer. O caminho que a Escritura nos conduz é o caminho que nós devemos seguir, porque isso faz parte da bondade de Deus. Bondade de Deus. Do contrário, quando Deus se ira com o homem, além, obviamente, de trazer punição sobre o seu pecado, mas uma das formas que Deus demonstra a sua ira, como Romanos vai dizer, é Deus deixando o homem viver a sua própria sorte. Ou é Deus deixando o homem fazer aquilo que quer. Isso é manifestação da ira de Deus contra o homem. As pessoas dizem assim: eu não quero ir para a igreja porque lá na igreja eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não quero. Eu tenho que estar preso àquilo que Deus diz ou não. Mas a manifestação da ira de Deus está no fato de que o homem anda na forma como quer. Como Romanos capítulo 1 vai nos dizer. Deus entregou o homem às suas próprias paixões para destruir o seu corpo. Do contrário, como eu disse, Deus é bom e Ele manifesta a sua bondade na sua palavra. Segundo lugar, se você está aflito, exausto, Deus é aquele que traz alívio sobre a nossa alma. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías vai afirmar que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você está exausto, busque ao Senhor, porque é Deus quem pode trazer alívio para a sua alma. Eu já mencionei isso aqui uma vez, né? Às vezes você está cansado, o que você quer? Relaxar. E aí o que você pensa? Eu vou para uma praia, eu vou para um hotel fazenda, eu vou fazer alguma coisa que eu consiga relaxar. E aí você tira férias, fica lá 15 dias de férias. Você volta como? Cansado. Volta cansado. Não adiantou nada, 15 dias lá sem fazer nada. E aí você volta cansado. Porque o problema está no quê? No seu corpo? Na sua alma. Alma cansada e fatigada. Você precisa buscar ao Senhor, para que Ele te dê alívio, para que Ele ajude você quando você está aflito e exausto, porque Ele dá alívio para a nossa alma. Às vezes o nosso corpo nem está cansado, mas a nossa alma sim. E aí Jesus vai dizer: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Hebreus vai dizer que nós não guardamos dias ou festas ou nada do tipo, porque Jesus é o nosso descanso. Então busque o Senhor. Terceiro lugar, precisamos nos conformar à vontade de Deus. Quando os problemas vêm, as aflições, os sofrimentos, não é porque Deus se esqueceu de nós. Às vezes Deus permite para nos moldar, de fato. Assim como aconteceu com vários servos no passado. E nós sabemos que Deus tem um plano, Deus tem um propósito em todas as coisas. E por isso nós precisamos não só confiar nas suas mãos, confiar nos seus caminhos, mas também nós devemos nos conformar à vontade de Deus. Como nós nos conformamos com a vontade de Deus?
conhecendo as Escrituras, entendendo que a bondade de Deus é manifesta por meio da sua palavra. E por último, a bondade do Senhor ela é eterna. Davi ora porque reconhecia a bondade de Deus. E assim também nós podemos orar ao Senhor, certos desse alívio nos sofrimentos, porque em Cristo, nós temos acesso ao Pai. Porque em Cristo nós temos a vida eterna. Portanto, confie a sua alma a Ele. Talvez você já seja filho de Deus, já tenha reconhecido que Cristo é o seu Salvador, mas você tenha andado cansado, fadigado. Busque alívio no Senhor. Busque descanso para a sua alma no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, nos instruindo, corrigindo. Cada dia mais, ó Pai, nós venhamos dedicar a nossa vida ao Senhor, entendendo qual é a Tua vontade, entendendo a manifestação da Tua bondade sobre as nossas vidas e, acima de tudo, descansando no Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.